Meu nome é Edila Arnoldo Ferreira Moura, tenho 66 anos e a minha profissão é Sociologia. Eu sou professora de Sociologia da Universidade Federal do Pará. Bom, a minha introdução ao trabalho na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá começou, eu creio que em 1995. Eu fui convidada pela professora Débora para integrar a equipe de pesquisas socioeconômicas. O meu compromisso inicial seria acompanhar as pesquisas que já haviam sido feitas, a organizar as informações já coletadas e preparar uma equipe para realizar os trabalhos de campo. A minha primeira viagem à reserva ela aconteceu logo em seguida e foi uma experiência que logo de início foi fascinante. Eu fui acompanhar uma equipe aqui da Universidade Federal do Pará que trabalhava com projetos de tratamento de água. E havia uma iniciativa de levar a água tratada para uma comunidade em Vila Alencar e eu fui acompanhando essa equipe. Esse foi o primeiro contato, a primeira ida à reserva. Depois, posteriormente, eu fui ficando responsável dando continuidade a esses trabalhos de pesquisa e, posteriormente, em 98 em diante, até mais intensamente até 2010, eu acho, foram trabalhos mais voltados com a extensão comunitária. Eu só fui conhecer o Márcio quase um ano depois de já estar trabalhando com a Débora, né? Eu o conheci aqui mesmo na sala nós tínhamos uma sala de trabalho aqui no Laboratório de Antropologia, na Universidade Federal do Pará, e fomos nos tornando um excelente companheiro de trabalho. Eu tive a oportunidade, eu diria até o privilégio, né, de participar de algumas viagens com ele à reserva. Ele era uma pessoa fascinante, porque ele era extremamente entusiasmado com o projeto que tinha. Eu nunca conheci nenhum cientista da área da biologia que fosse tão comprometido com questões sociais. Ele tinha um sentimento muito forte de compromisso com os futuros cientistas. Eu testemunhei ele dar grande apoio àquelas pessoas, os jovens que estavam mostrando grande interesse em fazer pesquisas sobre essa temática na reunião. Ele acompanhava, estimulava, dava todo o apoio e ele dialogava com a mesma facilidade, com o mesmo entusiasmo com a liderança das comunidades, como eu vi também ele tratar o presidente da República, as pessoas de grande relevância. Ele era uma pessoa contagiante no sentido de que tinha um grande compromisso com a ciência e com o compromisso com a conservação da natureza. Ele nos transmitia para nós uma grande urgência em tratar dessas questões. O tempo corria, havia um sentimento muito forte de que a continuidade da depredação ambiental era algo que deveria ser contido muito rapidamente e todos os esforços dele eram focados nessa questão. 24 horas por dia, eu diria, né? Quem convivia com ele sentia essa grande ansiedade. Ele era uma pessoa muito ansiosa, no sentido de dar conta de todo esse compromisso e de envolver um sentimento que ele compartilhava com todos aqueles que se aproximavam dele, com os jovens principalmente, que se mostravam interessados nessa temática. Então ele tentava convergir, né, um trabalho conjunto, sempre compartilhando. Ele compartilhava os saberes, ele compartilhava as oportunidades de pesquisa, ele compartilhava as oportunidades de acesso à forma de financiamento, de realizar pesquisas para que esse trabalho pudesse conjuntamente ser realizado em mais breve tempo possível. Isso foi uma coisa que me marcou muito na convivência com ele. O Márcio, ele foi uma pessoa bastante inspiradora e ele tinha essa grande capacidade de conciliar, né? De contagiar as pessoas em relação a essa temática. Acho que não seria uma outra pessoa, a não ser ele, a desenvolver esse tipo de trabalho que marcou a Reserva Mamirauá. Ele é extremamente rigoroso, cobrando prazos, não admitia atraso nos compromissos que nós fazemos com ele, mas era também uma pessoa extremamente divertida. Ele estava sempre colocando todo muito à vontade, contando piada, tinha uma forma muito específica de se trajar, de colocar mesmo toda a equipe à vontade, né? A minha trajetória no Mamirauá, eu diria assim, que hoje ela está mais voltada para um acompanhamento do trabalho que eu realizei lá e eu me considero uma pessoa muito, muito feliz por essa oportunidade que eu tive, né, de trabalhar com esse projeto, que foi um grande privilégio mesmo trabalhar. E eu vejo que um aspecto relevante, importante do meu trabalho, foi que eu contribuí para a formação
para capacitação, para o acompanhamento de pessoas que hoje estão lá no Mamiró ocupando cargos importantes de direção na parte social, na direção de organização dos programas com as comunidades, né, do fortalecimento político das comunidades e também na parte da pesquisa. As pessoas que hoje ocupam os cargos lá nessa direção foram minhas ex-alunas, né? E trabalharam conosco aqui na Universidade Federal do Pará, foram bolsistas de iniciação científica que eu levei a campo para ensinar como fazer pesquisa e que hoje estão desenvolvendo um trabalho que eu considero de grande relevância. Eu comecei trabalhando com as pesquisas com a Débora, nas pesquisas socioeconômicas e demográficas. Nós desenvolvemos uma metodologia de fazer registro das populações, e essas populações nós temos mantido esse registro desde o primeiro levantamento foi feito em 91, eu não participei desse, mas participei dos seguintes, de 94, depois 99, depois 2001, e mais recentemente agora foi feito o último censo, no Mamirauá, e nós temos essa série histórica que é algo inédito, no que diz respeito a essas populações pequenas, que nós chamamos de pequenos agrupamentos populacionais, né, do ponto de vista demográfico, dessas populações que se distribuem por essa região na Amazônia. Isso foi resultado agora de um livro, nós lançamos um livro, que tem esses dados que é de 91 até 2011, que é um livro considerado de grande referência nesses estudos de população. Trabalhos que nós fizemos de registro dessas populações, como elas vivem, como elas se organizam socialmente, quais são as principais atividades econômicas, quais são os mercados com os quais elas se relacionam e como é que essas populações, por exemplo, um dos dados que nós tínhamos marcantes é que era muito alto o índice de mortalidade infantil, logo que nós fizemos o primeiro registro. E esse índice reduziu bastante nas últimas décadas, isso foi resultado, foi resultado de um trabalho que foi feito de apoio à saúde comunitária, né? Então, quer dizer, os dados que foram coletados também tinham esse significado de ser indicadores sociais das ações que estavam sendo desenvolvidas junto a essas populações, né? Logo que eu fiquei com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que tinha sido iniciado pela Débora, nós organizamos 5 grupos, 5 frentes de atuação. Uma foi a saúde comunitária, que tinha por objetivo levar programas de fortalecimento do trabalho que era feito pelos agentes comunitários de saúde. O outro foi feito com base na educação ambiental, que chegamos a produzir uma cartilha que foi direcionada à alfabetização de primeira a quinta série, com o apoio marcante de uma grande pedagoga que trabalhou conosco, que foi a Elizabeth Gama. Esse é um trabalho que foi uma das mais experiências que me marcou nesse período. Esse é um trabalho sobre peixes e onde as crianças aprenderam a conhecer as primeiras palavras todas voltadas para os peixes da região, né? Construção de mapas, localização dos rios. Era um trabalho bem voltado, produzido também com os professores das escolas. Foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, que me marcou muito. E esse também vinculado também a esse trabalho de educação ambiental, nós tivemos um financiamento que foi uma das últimas coisas que o Márcio conseguiu, que foi garantido por 10 anos esse financiamento, foi uma coisa assim. Foi a última coisa que o Márcio conseguiu para nós do programa da área social. E com isso nós construímos uma escola, que era uma escola flutuante, e que ficava nesse local, nós desenvolvemos várias atividades voltadas a dar o apoio aos professores das escolas na formação dessas crianças. E tivemos também, por outro lado, o apoio da FAPEAM, que é a Fundação de Amparo da Pesquisa do Estado do Amazonas, onde nós conseguimos 25 bolsas de iniciação científica para os alunos do ensino fundamental e ensino médio na cidade de Tefé. E esses jovens trabalharam num programa que nós chamamos de Programa de Arte e Educação. Um dos produtos desse programa foi um vídeo, eles aprenderam a fazer vídeos, aprenderam a produzir instrumentos de comunicação. E nós fizemos um evento, houve um grande concurso nas escolas para que fossem selecionados os alunos interessados, começou daí, desenvolvendo as escolas para que eles pudessem participar, e depois os selecionados fizeram um curso. Participamos de um curso onde foi dado aulas sobre como era o modo de vida na várzea, pela professora Edna Alencar, e outra parte foi a produção de vídeo. E esses jovens foram à reserva
fazer entrevistas, pesquisar e produzir um documentário chamado A Várzea de Mamirauá, que foi distribuído nas escolas de ensino médio e fundamental na cidade de Tefé e Brasil afora, né? Foi um intercâmbio. Também, através dele, nós fizemos um intercâmbio com uma universidade, uma escola no Rio de Janeiro, onde os meninos e os professores, os pesquisadores de Tefé deram aulas sobre a Amazônia, sobre a conservação para alunos de uma escola no ensino fundamental no Rio de Janeiro. O aluno que fez a melhor redação foi premiado, foi selecionado e fez uma visita ao Mamirauá. E esse jovem chegou até a cidade, foi recebido pelos nossos jovens e depois eles mantiveram contatos por vídeo, né? Os alunos da cidade de Tefé se comunicando com os alunos da escola da cidade do Rio de Janeiro, da parte urbana. Foi uma experiência também marcante. Isso foi as coisas assim que eu lembro com muita satisfação, que me deram assim, muito orgulho de ter participado dessa equipe. E outra parte foi também, esse foi o grupo de comunicação, que eu já estou te falando, né? Que esse da parte de educação ambiental também, uma outra vertente foi essa da comunicação, que nós tínhamos os programas de rádio, já tinham começado antes, mas que demos um outro formato, levando o Marcos, por exemplo, a fazer capacitações sobre a produção do rádio na cidade de Manaus, e ele depois foi criando outras inovações no programa. Além delas, teve a outra parte que é muito marcante, que foi o programa de tecnologias apropriadas, onde nós pudemos fazer, através de uma parceria aqui com as pessoas que trabalham na Universidade em Belém, com as pessoas que trabalham no Instituto de Energia Elétrica em São Paulo, na USP, e que estavam fazendo experiências sobre o uso de energia solar fotovoltaica para levar iluminação e também atividades econômicas em comunidades que são chamadas, são comunidades que ficam distantes, impossibilitadas de acesso ao sistema de distribuição de energia, né, comum nas cidades. E aí foi quando combinou um projeto de iluminação por energia solar domiciliar. Todas as casas numa comunidade, que é a comunidade do Aiucá, ficaram com energia elétrica produzida pela energia solar. Depois esse projeto também foi ser desenvolvido com o abastecimento de água, com base em energia solar, e uma experiência mais recente, que é a produção de uma fábrica de gelo com base de energia solar, né? O projeto foi crescendo, as equipes foram se capacitando, foram alargando essas formas de contato, essa produção conjunta, né? Isso é também uma coisa que eu considero marcante. E na outra parte é a parte mesmo das pesquisas, né? Como nós criamos, fomos dando continuidade ao trabalho que já havia sido iniciado, mas fomos formando equipes que dão continuidade ao registro das informações demográficas e sociais em todas essas comunidades. Eu acho que o Mamirauá é um grande marco, foi um trabalho gigantesco, um trabalho que foi possível porque havia uma equipe que se integrou de forma bastante densa nesse projeto, né, nessa utopia. Nós chamamos em sociologia, nós trabalhamos com utopia, isso quer dizer, você ter um projeto e através de uma série de comprometimentos tentar alcançar esse objetivo. Eu acho que o Mamirauá marcou, né, já se constitui como um dos principais institutos de desenvolvimento, contribuiu para a formação de muitas pessoas, do ponto de vista tanto acadêmico, científico, da produção de conhecimentos sobre essa região, e também na parte da formação das lideranças locais. Hoje é uma geração, 25 anos, é uma medida de uma geração. Hoje os jovens que estão trabalhando como líderes das comunidades são filhos, né? Já é um outro momento nessa história e que já trazem nessa trajetória todo esse compromisso com a conservação da Amazônia. Todo esse trabalho só foi possível porque ele se consolidou, ele se estruturou com o envolvimento das populações locais, né? Das lideranças locais, que tinham um trabalho muito forte da prelazia de Tefé, da Igreja Católica nessa região, que formava lideranças, que tinham uma metodologia própria de trabalhar, que era dando importância ao trabalho de um líder comunitário, o que eles chamam do movimento, de como motivar essas pessoas para um trabalho que é de interesse comum a todos e que, desde os primeiros anos, todas
as linhas, todos, seja na parte da pesca, seja na parte do manejo florestal, seja na parte da agricultura, todos os trabalhos foram construídos a partir do envolvimento com esses trabalhadores locais. Marcam o trabalho feito, o trabalho das parteiras. Nós tivemos, por exemplo, a dona Benta, em Vila Alencar, um trabalho em que, um momento em que uma pesquisadora estava comigo e ela foi picada por uma abelha, ela foi socorrida pelo trabalho, pela ação de um agente comunitário local que levou o medicamento adequado e ela pôde resolver esse problema. Também teve a questão dos que nos acompanhavam nas viagens, que nos deixavam em total segurança. Fazíamos viagens 4 horas da manhã, sem enxergar nada na nossa frente, e o barqueiro era exímio na condução da voadeira, nos levava com todo cuidado. Nós sempre fomos tratados com muito respeito e muito carinho, né? Em conviver com aquele ambiente, que era um ambiente totalmente diferente do nosso cotidiano, na forma como andar pelas toras, na época da cheia, de como... com todos os cuidados que eram. Uma vez eu ia entrar numa casa, tinha uma cobra, uma criança de 7 anos, pulou na minha frente, tirou a cobra e jogou fora. Eu nem tinha visto a cobra, e aquele menino de 7 anos de idade me livrou desse perigo. Ele disse, ela ia ali me picar, ela ia pular em cima da senhora. E ele correu e pegou e jogou fora numa fração de segundos que nem senti o risco que eu estava correndo, entendeu? Então foram milhões de situações que ficaram inesquecíveis, ficaram marcadas para sempre na minha memória. Eu sou muito agradecida a toda essa oportunidade que tive, a toda essa oportunidade de aprender bastante com essas populações que têm uma forma muito alegre de ser, muito contagiante de nos narrar as histórias maravilhosas que tem nesse convívio com essa natureza fascinante. E, por outro lado, também o convívio com biólogos, que eu era da equipe, aprendi muito sobre o manejo florestal, com os cuidados com a pesca, tipos de pescado. Era um aprendizado incessante, né? O tempo todo convivendo com essa equipe. Foi muito, muito prazeroso, muito gratificante mesmo ter contribuído e ver hoje que esses que foram jovens, que conviveram conosco, não só os meus alunos, mas os jovens biólogos, como por exemplo Emiliano, que chegou lá, era um menino, como o João que hoje é diretor do Instituto Amirauá, ele chegou lá para trabalhar comigo num trabalho de educação ambiental. Meninote, carioca, ele veio do Rio, São Paulo, não sei onde ele veio, era de São Paulo, né? Mas era um meninote e hoje ele está lá, o diretor do Instituto. Eu sempre foi fascinado, que fez ele sair do Sul para trabalhar na Amazônia, porque ele tinha um grande interesse pela biologia dessa região, né? Então são muitas histórias. Me sinto perfeitamente realizada, foi uma experiência que não fez parte dos meus projetos de trabalho, meus projetos de vida. Eu fui levada a essa situação por diversas circunstâncias, mas que foi um desafio que eu consegui, com o trabalho de todos, com esse grande empenho que teve toda a equipe. Era uma equipe muito forte, muito integrada. E hoje eu me sinto muito feliz de ter podido contribuir com isso. Eu vejo que os momentos hoje não são tão mais favoráveis quanto foram naquela época. Nós tínhamos muito mais facilidade de obter recursos, de fazer as capacitações. Foi muito fácil planejar, foi muito fácil executar essas ações com esse suporte todo, né? Hoje os desafios para a equipe que está atuando lá são muito mais difíceis nesse sentido, né? Mas, por outro lado, já tem uma estrutura que facilita, que favorece a continuidade desse trabalho. Dias melhores virão, com certeza. Eu acho que quando o Instituto começou, havia uma expectativa muito favorável. Quando eu convivi com esses jovens, eu te digo que eu acho que eu tive essa forte sensação de que nós já tínhamos encontrado a solução para a Amazônia, entendeu? Que o caminho era esse, que nós estávamos no caminho certo, que seria uma questão de tempo e a Amazônia estaria salva, digamos assim, dessas grandes ameaças de destruição. Hoje, infelizmente, eu devo dizer que tenho que repensar esses caminhos, as ameaças continuam mais fortes do que nunca, intensas. Tem unidades de conservação que já estão perdendo território, era algo que se falava com muito entusiasmo, com muita convicção de que conseguimos, né? Conseguimos
aumentou o número de unidades de conservação e preservação na Amazônia. Também foi uma época que se teve muito apoio do governo do estado do Amazonas, tinha uma equipe, a FAPEAM, que tinha bastante recursos para pesquisa, vários projetos foram financiados, tinha bolsas para todos os alunos que nós tínhamos interessados nessa temática. Hoje esse número está bastante reduzido, entendeu? Acho que as ameaças são muito... E que o discurso tem que se fortalecer. Mas nós já podemos nos fortalecer com uma outra estrutura, mostrando que nós já temos resultados que mostram que os caminhos são esses, né? Isso se fortalece cada vez mais. Eu acho que essas contribuições, essa forma de ter produzido, marcado essa história, com trabalhos, os trabalhos com os comunitários, com os registros fotográficos, com registros de documentários, de imagens, né, com esses depoimentos que marcam toda essa trajetória, são elementos que fortalecem a continuidade dessa luta. Eu acho que uma das grandes contribuições que tem, porque nós tivemos uma equipe, hoje eu não sei tanto, porque a equipe já mudou bastante. Antes nós éramos um grupo muito menor e havia sempre uma postura de muita humildade mesmo, por parte dos cientistas que se aproximavam de nós por conta do nosso trabalho, sabendo que o que nós estávamos levando para lá era muito pouco, diante da dimensão das questões a serem respondidas, entendeu? E eu vi muitas vezes uma colega que trabalhava conosco na área de educação, na parte de educação ambiental, e outra que trabalhava na parte do manejo florestal, dizer, olha, nós não sabemos nada. Entendeu? Nós não sabemos nada, nós temos que aprender muito. Muitas das questões que eu trouxe para cá com muita convicção, em menos de 3 meses eu cheguei a constatar que não conhecia. Nós não conhecíamos sobre a várzea, sobre o comportamento da natureza nessa região, entendeu? Então, acho que isso foi uma coisa que marcou muito essa forma de atuar, essa forma de se deixar, de abrir espaço para ter sempre esse espaço aberto para essa postura de aprender com eles, que levou aos melhores resultados.